Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje é um domingo maravilhoso, dia 25 de agosto, estamos aqui para mais um dia. Falarmos um pouquinho do amor de Jesus, falarmos um pouquinho da palavra dele, meditarmos na palavra do Senhor, aprender um pouquinho com o Espírito Santo. E eu espero que você esteja bem. Eu espero que você possa se regozijar nessa palavra dessa manhã, porque eu estou com o coração ardendo para trazer algo da parte do Senhor para mim e para você, porque quando o Espírito Santo revela-me, é para a minha vida, mas também para a sua. E o Senhor sabe qual é o local a qual esta palavra vai frutificar, vai fazer morada, vai trazer benefícios, vai multiplicar. E nessa manhã, se você está me ouvindo nessa tarde, você será um multiplicador de palavra, você receberá de Deus aquilo que ele tem e ainda vai multiplicar tudo aquilo que Deus colocar na sua vida. Aleluia! E eu sei que Deus tem grandes coisas para colocar na minha e na sua, para multiplicar na nossa história, nos nossos celeiros, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Deus tem grandes coisas para nós. E hoje nós vamos falar sobre as 10 minas, a parábola das 10 minas que vai começar dizendo: enquanto escutava essas coisas, ele prosseguiu e propôs-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensando que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem de ilustre nascimento partiu para um país longínquo, a fim de receber para si um reino e depois voltar. E chamando 10 dentre os seus servos, deu-lhe 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os concidadãos daquele nobre o odiavam e mandaram atrás dele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, quando ele regressou, depois de ter tomado o reino, mandou chamar a si aqueles servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber o que cada um havia negociado. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina produziu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, bom servo, porquanto foste fiel com tão pouco, recebeste autoridade sobre as 10 minas. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina produziu 5 minas. Da mesma forma também disse: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina que eu guardei em um lenço, pois eu tive medo de ti. Porque és um homem rigoroso, que tomas o que não depositaste, e cega o que não semeaste. Porém a este ele disse: pela tua própria boca te julgarei, servo mau. Sabias que sou um homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei? Por que então não depositaste o meu dinheiro no banco, para que quando eu voltasse, ou exigisse com lucros? E disse-lhe que estava presente com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Mas eles lhe disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Porque eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que se tem, lhe será tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e degolai-os diante de mim. Jesus está na casa de Zaqueu. Jesus passa a noite na casa de Zaqueu, assim como vimos ontem, e agora ele começa trazendo uma parábola ainda na casa de Zaqueu. Jesus conta a parábola das 10 minas, e aí é para trazer uma reflexão para aqueles que estavam na casa de Zaqueu. Ele começa dizendo que havia um homem poderoso, um homem bem nascido, um homem de um país longe. E esse homem, ele recebeu um reino e depois ele vai partir para esse reino para tomar posse desse reino. E quando ele parte para esse reino, ele chama da cidade dele 10 dentre os seus servos, ele chama do local dele, da casa dele, da mansão que ele morava, não importa, 10 dos seus servos. E quando ele chama os 10 dos seus servos, ele dá uma mina para cada um. Diz aqui a palavra do Senhor: ele chamou 10 dentre os seus servos e deu-lhe 10 minas. Então essas 10 minas ele entrega para os seus servos e vai para tomar posse do seu reino. Enquanto ele vai para tomar posse do seu reino, os concidadãos da sua cidade enviam embaixadores dizendo que não queriam ele que voltasse para reinar. Não gostavam dele, odiavam ele, não queriam ele ali.
E aconteceu que quando ele regressa, ele tomou aquele reino que ele precisava, volta para o seu reino, mandou chamar os seus servos para ver o que tinha acontecido com as minas, com o dinheiro que ele tinha colocado na mão dos servos. Então ele chama o primeiro e diz: então, meu servo, quanto produziu a sua mina? E ele disse: a minha mina produziu 10 minas. Aí ele disse: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei, sobre o muito agora você receberá. Te darei 10 cidades para você governar. Então, aí ele chama o segundo. Aí o segundo diz: mestre, a minha mina rendeu 5 minas. Muito bom, servo fiel também. Te darei 5 cidades para você governar. Então, da outra forma, ele chama o terceiro e diz: vem aqui, eu quero saber quanto que rendeu tua mina. Aí o terceiro vem e diz: Senhor, eis aqui a tua mina, eu guardei ela dentro de um lenço, eu guardei ela bem escondida, eu guardei ela num local escondido para que ninguém a tomasse, para que ninguém a roubasse, para que ninguém a tocasse. Mas eu te devolvo ela somente. Não rendeu nada, não produziu nada. Então ele disse: porque como eu tive, aí ele continua dizendo, como eu tive medo que o Senhor é um homem, com essas palavras que ele usou aqui, o Senhor é um homem que colhe onde não semeaste, o Senhor é um homem que tomas o que não depositaste, eu fiquei com muito medo, guardei para devolvê-lo, era somente para o Senhor. Então aí o Senhor se ira nesse momento. O homem diz para ele: pois bem, te julgarei segundo a tua palavra. Se você diz que eu sou mau, que eu tomo o que eu não depositei, que eu colho o que eu não semeei, então através, debaixo da tua palavra eu te julgarei hoje. Se tu sabias que eu era assim, por que que tu não enviou o meu dinheiro? Por que que tu não colocou o meu dinheiro nos bancos para que multiplicasse enquanto eu não vinha? Por que que você não usou a sua inteligência para multiplicar aquilo que eu te entreguei e me entregar algo maior? Porque se tu realmente acreditasse que eu tinha esse poder de colher aonde eu não semeei, de tomar o que eu não depositei, como que você veio me devolver? Se você não sabe fazer, se você não consegue multiplicar o que eu te dei, coloque nas mãos daqueles que multiplicam, porque eles multiplicariam para ti. E essa palavra é dura nessa manhã, porque nós muitas vezes não sabemos fazer algo, não queremos fazer algo e colocamos desculpas para que não estamos por não estarmos multiplicando os dons que Deus deu para nós, por não estarmos multiplicando as bênçãos que Deus colocou em nossas vidas, por não sabermos multiplicar. Aí o Senhor vem nessa manhã e fala ao nosso coração: e por que não deste tu aos banqueiros para multiplicar? Porque não deste àqueles que sabem multiplicar, mas quem são aqueles que sabem multiplicar? Aqueles que sabem multiplicar aqui, os banqueiros, está relacionado, se trazermos para a vida espiritual, ministerial, são os nossos missionários, os nossos pastores que podem multiplicar aquilo que nós não podemos fazer. Muitas vezes nós não conseguimos ir até tal lugar, muitas vezes nós não conseguimos pregar a palavra, não temos esse dom, mas gostaríamos de ter. Muitas vezes não conseguimos louvar da maneira que gostaríamos de louvar, então depositamos aquilo que nós temos, que é pouco, que é mínimo, para os banqueiros, para aqueles que têm o dom, para aqueles que sabem o que estão fazendo. Multiplicamos na vida deles, porque assim o reino continua se expandindo, mas não guardarmos dentro de um lenço. Veja que muitos de nós estamos guardando dentro de lenços os nossos dons, os nossos talentos, por não querer colocar na mão de alguém para multiplicar. E nessa manhã o Senhor vem nos ensinando a não guardarmos as nossas minas dentro do lenço, porque dentro do lenço não há frutos, dentro do lenço não há multiplicação, dentro do lenço não há expansão do reino de Deus. Então nessa manhã nós queremos entender que Deus tem algo para nós. Se nós achamos que é pouco e não sabemos como multiplicar, coloca nas mãos do banqueiro nessa manhã, coloca nas mãos daqueles que sabem
sabe multiplicar, porque entregando para eles o Senhor virá e vai receber a quantidade que multiplicou. Mas outra coisa que me chama a atenção nessa manhã, nessa parábola das 10 minas, é que o Senhor chama 10 dos seus servos, diz a palavra dele no começo. Ele chama 10, mas ele cobra somente de 3. É somente 3 que se apresentam para cobrar. Aqui nós podemos entender duas coisas. Ou aconteceu que o Senhor somente quis cobrar daqueles 3, porque eles eram específicos e escolhidos para responder aquilo que ele queria. Ou então os outros 7 fugiram, os outros 7 não estiveram ali para responder a este rei. Os outros 7 foram embora, faziam parte daqueles concidadãos que não aceitaram o reinado desse rei. Os outros 7 foram embora porque não aceitaram aquilo que tinha sido instituído sobre eles. Veja, aqui há duas situações que podem ter acontecido. Porque, de uma certa feita, nós vemos que o Senhor ali, ele entregou 10 minas para 10 servos. E na hora da cobrança, só aparece na palavra a cobrança de 3 servos. Então nós nos perguntamos nessa manhã, aonde estão os outros 7 servos que pegaram 7 minas, um cada um? Porque diz que ele distribuiu as 10 minas entre 10 servos. Eu consigo analisar essa palavra que ele distribuiu uma para cada um, e cada um multiplicou de acordo com a sua capacidade de multiplicar. Só que desses 10, somente 3 se apresentaram. Ou somente o Senhor chamou 3. Isso agora eu não consigo discernir, porque não nos cabe discernir o que não está na palavra. Mas nos cabe pensar que existem 7 servos que não apareceram nesta parábola. Ou esses 7 servos fugiram, que é o muito claro, muitas vezes nós fugimos de fazer a vontade de Deus. Nós fugimos de estar debaixo de uma autoridade de um rei. Nós fugimos de estar debaixo de algo que o rei entregou para nós fazermos. E nós fugimos ainda levando a mina, só que essa mina não vai multiplicar lá fora. Essa mina não vai multiplicar fora da presença do rei. Essa mina não vai multiplicar fora da presença dali aonde o rei deixou esses servos. Em a outra situação, nós podemos ver que o rei não chamou os outros 7 servos. O rei chamou somente esses 3 que foram escolhidos para dar conta daquilo que ele deixou. Muitas vezes o Senhor vai deixando nós em situações a quais nós vamos tendo tempo para multiplicar as minas que o Senhor coloca nas nossas mãos. E outros o Senhor chama rapidamente quando ele volta. Quando ele volta para a presença ali onde tinha deixado aquelas minas com os servos, ele já chama os 3 para saber o quanto que rendeu as suas minas. E nessa manhã eu te pergunto, quanto rendeu a sua mina? Quanto você tem para entregar para o Senhor hoje? São 10 minas? São 5 minas? É uma mina? Quanto rendeu aquilo com o Senhor? Quanto está rendendo? Olha, se você ainda não foi chamado para apresentar as tuas minas, ainda há tempo de você multiplicar. Se você não sabe multiplicar, coloca nas mãos dos banqueiros nessa manhã. Coloca nas mãos daqueles que podem multiplicar a tua mina. Coloca nas mãos daquele que pode fazer multiplicar aquilo que Deus te deu. Olha, eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando de dízimo, de oferta. Estou falando de dons e talentos que o Senhor coloca nas nossas vidas para que nós possamos multiplicar nessa manhã. Eu espero que essa palavra possa fazer render na sua vida e multiplicar aquilo que o Senhor colocou. Ainda há tempo, se Ele não te chamou para apresentar o rendimento. Ainda há tempo para você voltar com as minas se você fugiu com ela. Ainda há tempo para você colocar nas mãos do banqueiro se você não sabe. E ainda há tempo para você fazer multiplicar ainda mais se você já tem 5 ou 10 minas. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus.